Olá, estamos aqui no dia 1º de outubro para a nossa carteira do canal, onde investimos R$ 100. É pouco, mas é honesto. Então vamos lá, estamos indo para o 10º mês de investimento, temos R$ 958, o que quer dizer que quando investimos R$ 100 por mês, teríamos 900. Porém, esses R$ 58 que aumentam, digamos assim, deixa eu botar uma tela cheia aqui, aí ó, R$ 56 de lucro total, são 26 em dividendos e R$ 30 de ganho de capital, ações e fundos que sobem e descem. Vamos ver aqui a nossa escadinha lá do mês 1. Então nós temos a nossa carteira dividida em 40% em fundos imobiliários e 59% em ações. Aqui ainda temos algumas que estão um pouquinho negativo, porém, está crescendo e melhorando. E nós não queremos que isso suba muito rápido, porque o nosso capital ainda é pequeno. Quando nós temos um capital pequeno, não adianta que nós tenhamos um grande avanço, porque se você, digamos que dobrar o seu capital, sei lá, de R$ 1.000, você vai ter 2.000. 2.000 não resolve a sua vida, nem a minha, nem a de ninguém. Mas a gente vai acumular com o passar do tempo. Isso vai aumentar o nosso patrimônio. Então vamos lá. Nós vamos começar pelos fundos imobiliários, que dá aquela nossa rendinha mensal. Nós temos os R$ 100 mais 6, que no caso são os dividendos do mês passado. Nós vamos começar pelo SNEL 11, né, que é o fundo da Suno de Energias Elétricas. Nós compraremos 4 unidades dele a 8,55, ocasionando R$ 34,20. Salvamos a alteração aqui. Olha só, uau! A compra de um ativo foi lançada com sucesso. Após, nós compraremos 2 do SNME para ficar todos com 12, né? E na verdade para ficar uma equalização quase que igual, pois os 4 fundos daqui, eles têm basicamente o mesmo preço. O que se destaca um pouquinho a mais seria o SNME, que a gente vai comprar agora. É, Depois de atualizar a página, obviamente, né, que eu esqueci de atualizar. Já apareceu aqui o nosso aporte mensal. Agora sim, adicionar lançamento. Às vezes isso acontece quando a gente não atualiza a página, então é bom. Lembrando, né, que você deve comprar no seu aplicativo é, de investimentos, ou Nubank, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Cada um tem o seu, né? Clear, Rico, Avenue, sei lá, o que que você usa de aplicativos. Avenue, na verdade, para investir fora. Então você compra lá e depois lança aqui, lança na carteira do investidor 10. Por que você deve lançar aqui? Porque é um de fácil controle, né? Você viu que tem todos os gráficos bonitinho, preço médio, preço de compra, preço atual e tal. Assim por diante. Vamos lá. 2 de SNME. Funcionou? F5 atualiza a página, já está ali. Então agora nós temos alguma grana restante, nós iremos comprar 2 Taesas. Ó, a gente vem 3 pontinhos adicionar lançamentos. É um espetáculo. 2 ações da Taesa, TAE4, que por acaso vai pagar uns dividendos em algum tempo. São ótimas empresas, são empresas que estão refazendo investimentos. Algumas se endividaram demais para investir, para crescer. Por isso, que é o caso da Cosan, com os juros no patamar que está, né, os investimentos e o investimento em crescimento, ele acaba ficando meio caro, digamos assim, né, os juros são altos. Então ela apresenta, como ela fez várias aquisições, que é uma holding, parecida com a Itaúsa, gere várias empresas, ela não consegue ter um grande lucro agora. Às vezes aí o balanço aparece até com prejuízo, como é o caso, né? Quando ele está assim, a pressão vendedora é grande demais. Então tem muita gente vendendo. Compra, sobe um pouquinho, vende. Compra, sobe um pouquinho, vende. E nós vamos adquirindo essas ações. Ah, Paulo, mas por que você não faz isso? Compra 10, deu 10% de lucro, você vende, deu. Por quê? Isso se chama trade, né? Então, no trade, a gente tem um grande problema que, às vezes, a gente pode acertar, pode dar certo, e muita gente também dá certo, né? Porém, estatisticamente, em vários estudos, a grande maioria
mostra que 99,9% perdem dinheiro dos trades. Então a gente não fica comprando e vendendo. Aqui é uma grana que a gente não vai precisar mexer, é um dinheiro que não se mexe. Então com esse dinheiro que a gente não mexe, a gente vai fazer uma aposentadoria. E para criar essa aposentadoria, obviamente que a gente precisa ter patrimônio que gere renda. Para ter patrimônio que gere renda, obviamente a gente vai investir em fundos, em ações de boas empresas, certo? Então a gente adicionou a Taesa, a nossa amiguinha aqui, Gerdau também, para não ficar para trás. Então a gente adiciona o lançamento de Gerdau, a gente vai fazer 3 ações igual 4. A gente está, né, como eu falei, juros altos, empresa precisando de investimento, e qualquer investimento que ela faz custa muito. O minério de ferro deu uma oscilada na questão da China, né, das compras. Então tudo isso faz diferença. Eu já dei um ok aqui, ó, mais um ativo lançado com sucesso. Vamos atualizar. Quando a gente faz esse tipo de análise da empresa, quando você olha a empresa, você tem que olhar uma projeção futura, né? Que é o que vai acontecer agora com a Klabin. A gente vai comprar uma. Restou alguma graninha ali, a gente adiciona uma ação da Klabin a 3,58. A Klabin é um grande exemplo, ela vai quase que dobrar a sua produção daqui a alguns anos, né? Então ela vai aumentar demais com o projeto Puma 2, que deve estar quase lá, quase pronto, e os balanços dela então não aparecem uma grande lucratividade por conta disso, é um grande investimento. Mas ela investe em fazendas, ela investe em equipamentos, a celulose é dolarizada, é uma commodity. Então tudo isso faz parte de tudo que a gente precisa prestar atenção nos investimentos. Então chegamos, ó, a nossa escadinha subiu mais R$ 100. Então, nós investimos R$ 1.038, temos 1.068, certo? No caso, ajustando o ganho de capital, né? O só de dividendos são 26, mês que vem vai passar de 30 e assim nós vamos. Na verdade, aqui já tem provisionado 29,50, se você der uma olhada. Com o passar dos dias, por exemplo, lá no dia 15, ele é data com desses fundos aqui, ó, o SNME e o SNEL, que são fundos da Suma. Então, no dia 15, quem tiver tanto, as cotas, nós temos 24 cotas no caso, vamos receber lá para o dia 23, 25 desse mês, um proporcional a esse, 23, acho que 23 ou 24, 25 acho que é um sábado. Vamos receber um proporcional a essas cotas, que depois, lá no R$ 1 e pouquinho, mais a Snell aqui, mais essa faixa, eu sei que dá para a gente comprar tranquilamente uma ação da Klabin, por exemplo, com esses dividendos do fundo imobiliário. Então, o fundo, próprio fundo imobiliário que a gente tem, esses quatro fundos, né, divididos igualmente, quase que igualmente, em 12 cotas cada, eles geram uma ação da Klabin, por exemplo. Então, todo mês a gente consegue comprar uma ação da Klabin só com os dividendos, os rendimentos dos fundos imobiliários. Agora, a nossa meta é conseguir chegar a 2 ações da Klabin, né? Então, a gente tem que aumentar para 7 alguma coisa. Nós vamos ter que ter aproximadamente R$ 850 em fundos. Então, devagarzinho, todo mês a gente vai comprando um pouquinho. Quando a gente chegar a uns 850, R$ 900, a gente consegue comprar 2 ações da Klabin. Então, todo mês, para o resto da nossa vida, a gente vai conseguir comprar 2 ações da Klabin sem tirar dinheiro do bolso. Digamos que mês que vem deu um problema, não sobrou R$ 100, não separei, que é o errado. Receber o dinheiro, separa os R$ 100 de investimento. Senão você não vai ter disciplina para investir. A minha colinha, já vou me desfazer dela, para não errar nos valores e nas contas, então fiz a colinha. E o que acontece? Se não sobrar, é um problema, porque você tem que receber o dinheiro e levar por capricho, digamos assim, de forma que você possa investir e ter disciplina. Para ter disciplina, obrigatoriamente a gente tem que fazer alguns sacrifícios, algumas renúncias, e é exatamente o que a gente está fazendo aqui. É um exemplo, né? Eu já não estou indicando investimentos para vocês, não estou fazendo nada disso, eu estou mostrando como dá para criar um patrimônio com R$ 100. Se fosse R$ 1.000 por mês, você multiplica isso aqui por 10, a gente teria 10.680 nessa. Se fossem 1.000, se fossem 10.000, 106.000 e assim por diante. Assim a gente vai crescendo nos investimentos e no patrimônio. Ah, é 5 vezes isso, R$ 500 por mês, não importa o quanto você conseguir investir. O importante é que você retire
quando recebe o dinheiro. Porque se você esperar lá para o final do mês, ou você esperar pagar tudo para sobrar, quando sobrar aqueles R$ 100, você vai pensar: mas eu posso ir lá fazer uma comprinha na internet, no Mercado Livre, no Shopee, no AliExpress, na Shein, e acabando, vai passando e você não tem patrimônio, a vida passa e depois você vai depender do quê? Do INSS, que é uma pirâmide falida? Não, isso não vai ter condição. A nossa geração, a geração dos 30 e poucos, não tem condições de contar com aposentadoria. Certo? Te abençoe, que seja um ótimo e abençoado mês, que seja um mês de conquistas, que seja um mês que você, ao invés de 100, consiga investir 1.000, que apareça uma grana, que você consiga fazer uma grana, achar uma outra profissão, outro trabalho, ou, né, ser promovido, ou fazer um extra para poder é, mudar o seu eu do futuro e dar um pouco mais de conforto e tranquilidade na velhice e na aposentadoria, porque não um pouco antes, né? A gente tem esse estigma de ter que ficar velho para aproveitar a vida, nada disso. Às vezes, se nós temos uma boa reserva financeira, nós conseguimos muito antes de ficarmos velhos. Ok? Falta energia, sobra tempo. Nós queremos quando nós temos bastante energia e tempo. Certo? Deus te abençoe. Como eu já falei, que seja um ótimo mês.